Alô pessoal, aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e hoje nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Todo mundo tá me perguntando a respeito disso, né? Vem aqui no privado, né? No PV. Ô Flávio, blasfêmia contra o Espírito Santo, o que que é? O que que é? Então, para não responder um, depois ir lá e responder o outro e responder o outro, vamos fazer um vídeo, todo mundo fica, eles ficam sabendo da resposta e você que não tinha perguntado vai ficar sabendo também, entendeu? E essa passagem está aqui em Mateus 12, mas vamos ler antes, né? Porque a gente tem que entender o contexto do que está falando aqui, né? Então vou começar aqui do 1. Então está escrito assim, ó: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Presta atenção que tudo tem ligação aqui, né? Em um sábado, vai vendo, era um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Era um sábado. E os fariseus, né, os pastores da época, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, né, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e os que com eles estavam? Ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da preposição, que não era lícito comer nem ele, nem os que com eles estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido que na lei, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Presta atenção aqui, porque ele está falando aqui que começou a desobediência do sábado, né? Foi levantado pelos fariseus que os discípulos de Jesus estavam desobedecendo a lei do sábado. E tudo continuou a respeito do sábado, né? Na resposta, né? Jesus falou de Davi, que entrou no templo e comeu o pão da preposição. E chegou até o sacerdote, depois do sacerdote falando que o sacerdote não tem lido aqui no versículo 5, né? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Quer dizer, eles tinham um macetinho ali para fazer alguma coisa no sábado e ficar sem culpa, né? Porque eram sacerdotes, eram pastores, tinham cargo religioso. Pois eu vos digo, o que está aqui é maior do que o templo, né? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Entendeu? Então aqui ele está falando de coisa que os fariseus estavam a respeito apenas da lei, sem aceitar que Jesus, o Messias, era o Filho de Deus, né? Então aqui, vamos lá. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partiu dali, chegou à sinagoga deles. De quem que era a sinagoga? De Jesus. Era a igreja católica? Não. Era uma igreja evangélica? Não. Ele era judaico, ele estava numa sinagoga judaica. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E ele, para os acusarem, o interrogaram, né? Os sacerdotes, né? Os pastores, né? Os fariseus. Dizendo, é lícito curar no sábado? E o Salvador lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem no sábado. Então, mesmo sendo na época da lei, porque Jesus está vivo e aqui é a antiga aliança. Ah, Flávio, mas é Mateus 12, é Novo Testamento. Não, não é. Novo Testamento é a morte do Cordeiro, tá ok? Então disse aquele homem, estende a tua mão.
E ele estendeu e ficou com uma outra. Instantaneamente, não precisou fazer corrente, campanha de cura, campanha de não sei o que. Foi instantâneo, tá, galera? E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Tá vendo? Eles queriam matar por causa da lei. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-lhes grande multidão, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, que não o descobrissem, que não soubessem onde ele estava, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, presta atenção, porei a ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Porei nele o meu entendimento e ele anunciará aos gentios o juízo, o espírito. O entendimento, pegou o espírito da coisa? Não contenderá, nem chamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Os gentios, tá? Os judeus os mataram, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo que curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Este não é o filho de Davi? O Messias, né? Que eles estavam esperando. Que o pessoal achava que era Salomão que fez o templo, né? Que o pessoal, para vocês que vão na igreja, você acha que é Salomão que é o filho de Davi, que tinha que vir, que fazer o templo. Não, não é. É o filho de Davi, o Messias. A não ser que você que vai na igreja, por causa de Salomão, o filho de Davi para vocês, o seu salvador é Salomão, né? O cara que fez prostituição, que é o que o pastor estão fazendo todos. E vê os meus stories aí, o que eu tenho divulgado aqui no Instagram. Né? Você vai ver um monte de cachorrada dos pastores, dos líderes religiosos, do que os deus da igreja têm levantado os homens, né? Porque o pessoal fala: não toqueis no ungido do Deus, né? Se ele é ungido de Deus, Deus está escolhendo muito mal os seus homens. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, presta atenção, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, pelo entendimento, pelo conhecimento que eu tenho do Criador, logo é chegado a voz do reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens? Se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o entendimento do Pai, o Espírito, não será perdoado aos homens.
toda blasfêmia contra o entendimento correto de Deus, o entendimento certo de Deus, não o entendimento teológico de Deus, tá? Desculpa aí, não vou editar esse vídeo não. Então, contra o entendimento correto de Deus, não o entendimento teológico, tá? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ele será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Contra o Espírito Santo, contra o que foi falado da verdade, contra a palavra da verdade, contra o entendimento de Deus, e você disser que isso é mentira, isso não terá perdão, tá? Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece as árvores. Se você é um fruto mau, você vai produzir veneno, você não vai dar coisa boa. Sua voz, da sua boca não vai sair nada que presta. Mas se você tem um entendimento completo das Escrituras, do Pai, do Eterno, aí sim, qualquer pessoa que se levantar contra você vai estar blasfemando contra o entendimento do Pai, que é o Espírito do Pai, o Espírito Santo, a palavra santo, o conhecimento santo. Tá ok? Então essa é a palavra. E gostou aí? Curta, comenta, compartilha, se inscreve aí, manda para os seus amigos, para o seu grupo de estudo, manda para o seu pastor, manda para o seu bispo, manda para o seu padre, pode perguntar o que for, eu estou aqui para responder vocês. Se eu não conseguir responder em poucas palavras, eu faço um vídeo para te responder, para todo mundo ficar sabendo também, e é bom que todo mundo já, através da sua dúvida, todo mundo possa ficar sabendo algo mais, beleza? Então até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau!